Livro O Prazer de Dizer Não. Como Viver Sem Medo da Rejeição. Autor John Holub. Todos os direitos reservados. Dedicatória. Dedico este livro a todas as mulheres que, por algum motivo, encontram dificuldades em dizer não. A você que já se viu em um turbilhão de responsabilidades e expectativas alheias e que muitas vezes carregou o peso do mundo nas costas, acreditando que ser boazinha era sinônimo de amor. A você que, em meio ao medo de desapontar, se esqueceu do seu próprio valor. Este livro é para você que merece encontrar o poder no não, porque ao dizer não, você está dizendo sim a si mesma, ao seu tempo, ao seu espaço e ao seu bem-estar. A cada página, quero que sinta que o não é uma negação, mas sim uma afirmação. Você é suficiente, você é importante. Que este guia seja uma luz no seu caminho, uma chave que destranca a porta da liberdade, da confiança e da paz interior. Porque no final das contas, ao se permitir dizer não, você vai descobrir que está, na verdade, dizendo sim para uma versão mais leve, mais autêntica e mais feliz de si mesma. Com todo carinho e respeito, John Holub. Introdução. Você já se pegou dizendo sim quando tudo dentro de você gritava não? Já sentiu o peso de agradar a todos, enquanto suas próprias necessidades eram deixadas de lado? Se a resposta é sim, saiba que você não está sozinha. Este livro é para você. Imagine uma mulher forte, generosa, cheia de sonhos, mas que, ao longo da vida, foi se moldando para caber nas expectativas dos outros. Ela não queria decepcionar. Ela queria ser aceita, amada, necessária. Mas, no fundo, ela sabia que algo estava errado. Talvez essa mulher seja você. Talvez você esteja carregando o peso invisível de um papel que nunca escolheu desempenhar. Ao abrir estas páginas, você embarcará em uma jornada transformadora, respaldada por estudos profundos da psicologia e experiências reais. Este não é apenas um livro. É um guia poderoso, desenhado para libertar você das correntes da aprovação alheia. Aqui, você encontrará as ferramentas para resgatar sua autenticidade, estabelecer limites e, finalmente, viver a vida que você merece. Uma vida onde você é a protagonista. Sinta a euforia de imaginar um futuro onde a palavra não vem com alívio e não com culpa. Onde sua força interior não é medida pela quantidade de pessoas que você agradou, mas pela coragem de dizer o que realmente pensa e sente. Ao longo dos capítulos, você será guiada com entusiasmo e clareza por temas que iluminam as origens desse comportamento, mostram como ele afeta suas relações e revelam, com autoridade e empatia, como rompê-lo. Você verá que não é egoísmo priorizar a si mesma, é liberdade. Este livro não é uma promessa vazia, é um convite apaixonado para você descobrir quem realmente é. Para além das expectativas dos outros. Está pronta para iniciar essa jornada? O primeiro passo está logo à frente. Respire fundo, vire a página e comece a transformação. Capítulo 1. O peso de sempre dizer sim. Como a necessidade de agradar pode se tornar uma carga emocional e o impacto disso na vida pessoal, profissional e espiritual. Você já sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas? Como se a cada sim que dizia uma pedra invisível fosse colocada em sua bagagem emocional? Talvez ninguém veja, mas você sabe que ela está lá, pesada, sufocante, consumindo suas energias. E o mais doloroso, grande parte desse peso não é seu para carregar. Dizer sim parece simples, quase automático. É um reflexo que aprendemos cedo, na família, na escola, no trabalho. Dizemos sim para evitar conflitos, para parecer prestativas, para sermos aceitas. Mas com o tempo, esses sims acumulam-se como uma dívida emocional, exigindo cada vez mais de nós. E o que sobra para você? Pouco ou nada? Neste capítulo, quero que você enxergue algo poderoso. Cada sim dito sem querer é um não para si mesma, é um não para os seus sonhos, para o seu descanso, para a sua paz.
Vamos explorar juntas como a necessidade de agradar pode corroer sua autoestima, afastá-la de suas prioridades e deixá-la presa em um ciclo exaustivo de expectativas alheias. Mas não se preocupe, esta não será uma conversa sobre culpa, e sim sobre despertar. Vamos entender de onde vem essa compulsão por agradar, identificar os sinais de quando ela está tomando conta e, o mais importante, reconhecer como você pode começar a colocar um basta. Ao final deste capítulo, você terá clareza sobre os custos invisíveis de sempre dizer sim. Verá como isso afeta sua saúde mental, seus relacionamentos e até mesmo sua produtividade e espiritualidade. E, acima de tudo, você será convidada a dar o primeiro passo para quebrar esse ciclo, aliviando o peso que nunca deveria ter sido seu. Está pronta para abrir espaço na sua bagagem e caminhar mais leve? Então, vamos começar! Dizer sim é um ato que pode parecer inofensivo à primeira vista. É uma palavra pequena, muitas vezes dita de forma quase automática, mas que carrega implicações profundas quando utilizada excessivamente. Para muitas pessoas, principalmente mulheres, o sim constante é um reflexo de sua tentativa de agradar, de evitar conflitos e de se sentir valorizadas. No entanto, essa necessidade de aceitação pode se transformar em um fardo emocional significativo, com impactos profundos na saúde mental, nas relações pessoais e na vida profissional. A psicologia por trás da necessidade de agradar. Segundo a psicologia social, o comportamento de agradar está profundamente ligado à necessidade de pertencimento. Teorias como a de Maslow, que aborda a hierarquia das necessidades humanas, colocam o pertencimento como um dos pilares da motivação humana. Desde cedo aprendemos que ser aceitos pelos outros está associado à segurança e o amor. Além disso, estudos sobre autoestima indicam que pessoas com baixa autoconfiança tendem a buscar validação externa com mais frequência. A necessidade de agradar pode ser reforçada por traumas de rejeição ou críticas na infância, que moldam uma percepção de que o amor é condicional. Você só será valorizado se for útil, gentil ou submisso. Porém, o que começa como uma busca por aceitação pode rapidamente se transformar em uma espiral emocional perigosa. A cada sim dito contra a própria vontade, o indivíduo perde um pouco de sua autonomia e autenticidade, até que a própria identidade fica comprometida. O impacto na vida pessoal. O excesso de concessões afeta diretamente a vida pessoal. Pessoas que dizem sim com frequência excessiva muitas vezes relatam sentir exaustão emocional. A necessidade de agradar constantemente consome energia mental e emocional, levando a um estado de esgotamento. Ansiedade e estresse. O medo de desagradar ou de enfrentar conflitos pode causar níveis elevados de ansiedade. Ressentimento oculto. Ao priorizar as necessidades dos outros, surge um sentimento de frustração por não se sentirem valorizadas ou compreendidas. Perda de identidade. Com o tempo, essas pessoas podem perder de vista suas próprias paixões, valores e desejos, tornando-se reféns das expectativas alheias. O impacto no ambiente profissional. No trabalho, a tendência de agradar se manifesta em comportamentos como assumir mais tarefas do que o devido, evitar confrontos com colegas ou superiores e não expressar opiniões por medo de desagradar. Isso pode gerar consequências negativas, como sobrecarga de responsabilidades. Ao aceitar tarefas além do necessário, o profissional se sobrecarrega, comprometendo sua saúde mental e produtividade. Falta de reconhecimento. Ironia do destino. Muitas vezes, quem está sempre disponível é visto como um óbvio e não recebe o devido crédito por seus esforços. Barreiras ao crescimento profissional. A incapacidade de estabelecer limites e comunicar opiniões pode limitar promoções e oportunidades de liderança. Burnout. Estudos, como o publicado no Journal of Occupational Health Psychology, mostram que profissionais que têm dificuldade em estabelecer limites são mais propensos a desenvolver burnout. O impacto na vida espiritual. Sempre dizer sim sem saber estabelecer limites pode ter um impacto profundo também na vida espiritual. Quando uma pessoa está sempre se sacrificando pelos outros e se sobrecarregando, ela pode se afastar da sua conexão com Deus e do seu próprio crescimento espiritual.
O equilíbrio entre o serviço ao próximo e o cuidado pessoal é essencial para manter uma vida espiritual saudável. Aqui estão alguns impactos que o sim constante pode ter na vida espiritual. Falta de tempo para intimidade com Deus. Quando alguém diz sim a todos os pedidos, pode acabar negligenciando seu tempo com Deus. A oração, a meditação na palavra e os momentos de solitude necessários para o fortalecimento espiritual podem ser sacrificados, deixando a alma seca e desnutrida espiritualmente. Falta de energia para buscar Deus. A sobrecarga de tarefas pode gerar um cansaço espiritual, onde a pessoa sente que está se afastando do propósito divino e perde a motivação para participar de atividades espirituais. Desconexão com a vontade de Deus. Dizer sim a tudo sem discernimento pode levar a um descompasso com a vontade de Deus. Quando estamos tão focados em agradar os outros, podemos perder de vista o que Deus realmente deseja para a nossa vida. Isso pode gerar uma sensação de frustração e falta de direção espiritual. Sentimento de culpa e falta de paz. Muitas vezes, a pressão de agradar os outros pode gerar culpa quando não conseguimos atender a todas as expectativas, levando a um distúrbio espiritual. A culpa e o peso de não conseguir agradar a todos podem afastar a paz que vem da confiança em Deus e em sua graça. Perda de propósito espiritual. Quando estamos sobrecarregados por compromissos e responsabilidades externas, podemos começar a agir por obrigação e não por amor e devoção a Deus. A verdadeira motivação para servir a Deus e ao próximo vem de um coração livre de sobrecarga, disposto a se doar quando Deus nos guia. O sim constante pode enfraquecer essa motivação e nos fazer perder de vista o propósito mais profundo de nossa vida espiritual. Desequilíbrio entre o servir e cuidar de si mesmo. A Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Se alguém não cuida de si mesmo, se sobrecarregando constantemente, pode começar a se desvalorizar e a negligenciar o próprio bem-estar físico e emocional. Isso cria um desequilíbrio entre o servir aos outros e reconhecer a necessidade de cuidar da nossa própria saúde espiritual, emocional e física. A solução para esses impactos espirituais não está em abandonar o serviço aos outros, mas em buscar equilíbrio. Deus nos chama para servir com alegria e disposição, mas também para nos afastar do fardo pesado, confiando que Ele nos dará sabedoria para discernir quando dizer sim e quando dizer não. A verdadeira vida espiritual é marcada pela liberdade, pelo descanso em Cristo e pela busca da sua vontade em todas as áreas da vida. Ao aprender a estabelecer limites, você pode viver uma vida mais plena e alinhada com os propósitos divinos. Por isso, diga sim sempre que necessário, mas com sabedoria para não prejudicar sua vida espiritual. Por que dizemos sim quando queremos dizer não? Vários fatores contribuem para essa dificuldade. Medo de rejeição, a ideia de decepcionar ou ser excluído é uma das principais razões para concordar com algo contra a própria vontade. Criação e condicionamento. Muitas pessoas, especialmente mulheres, foram criadas para serem boas meninas, aprendendo que agradar é sinônimo de bondade. Confusão entre gentileza e submissão. Há uma linha tênue entre ser gentil e se anular para atender às expectativas dos outros. Superando o ciclo de agradar. A boa notícia é que é possível quebrar esse padrão, resgatar a sua autonomia e estabelecer limites saudáveis. Aqui estão algumas estratégias baseadas em estudos psicológicos e terapias comportamentais. Autoconhecimento. O primeiro passo é identificar os gatilhos que levam ao comportamento de agradar. Faça perguntas como: por que sinto a necessidade de dizer sim? Ou: eu estou fazendo isso por mim ou pelos outros? Aprenda a dizer não. Dizer não é uma habilidade que pode ser praticada. Comece com pequenas situações e use frases simples como: gostaria de ajudar, mas estou sobrecarregado no momento. Reforce sua autoestima. Terapias cognitivas sugerem a prática de afirmações positivas e o reconhecimento de suas próprias qualidades como formas eficazes de construir confiança e autonomia. Estabeleça limites claros. Definir e comunicar seus limites de forma respeitosa, mas firme, é essencial para manter relacionamentos saudáveis. Aceite que não é possível agradar a todos.
Reconheça que a busca por aprovação universal é uma meta inalcançável e que o descontentamento de alguns não define seu valor. A liberdade de viver autenticamente. Romper com o ciclo de agradar é libertador. Ao começar a priorizar suas próprias necessidades e a se permitir dizer não, você descobre o prazer de viver de forma autêntica. O peso emocional diminui e a sensação de liberdade aumenta. Este processo não acontece do dia para a noite, mas com paciência e prática é possível recuperar o controle sobre sua vida. E ao fazer isso, você não apenas encontra mais equilíbrio e felicidade, mas também inspira outros ao seu redor a fazerem o mesmo. Afinal, dizer não aos outros muitas vezes é dizer sim a si mesma, e isso é um ato de coragem e amor próprio. Deixe-me compartilhar um testemunho interessante. Certa vez conheci uma mulher chamada Rose, em um momento da minha vida em que a minha própria visão sobre o sim e o não estava começando a mudar. Ela entrou na minha vida de maneira simples, como muitas pessoas entram, sem grandes premonições ou expectativas, mas algo nela chamou minha atenção desde o início. Sua gentileza, a maneira como ela sempre estava disposta a ajudar. Rose era o tipo de pessoa que qualquer um poderia pedir uma mão amiga, e ela nunca diria não. No entanto, à medida que fui conhecendo mais sobre ela, percebi que por trás daquele sorriso constante havia um peso invisível que ela carregava. Era como se a cada pedido, a cada sim que ela dava, uma carga adicional fosse colocada sobre os seus ombros. Ela estava sempre disponível para os outros, mas raramente para si mesma. Estava sempre pronta para ajudar no trabalho, para apoiar os amigos, para cuidar da família. Mas quando o dia acabava, ela se via vazia, sem forças para cuidar dos próprios desejos. Eu via isso acontecendo com uma clareza que talvez ela mesma não percebesse. Rose sempre acreditou que agradar aos outros era um reflexo da bondade. Ela sentia que, ao ser útil e atender os pedidos de quem a rodeava, estava cumprindo o seu papel no mundo. Mas o que ela não sabia e o que demorou para perceber é que a verdadeira bondade começa em ser fiel a si mesma. O que mudou, então? Como Rose, uma mulher que parecia ter tudo sob controle, foi se perdendo no caminho? Tudo começou uma tarde qualquer, quando, após mais uma semana exaustiva, ela me confessou algo. Numa conversa sincera, ela falou sobre o cansaço que não conseguia mais esconder. Falou sobre como os dias pareciam se arrastar e como ela não lembrava mais da última vez que fez algo apenas por prazer. Ela estava frustrada, não só com o trabalho, mas consigo mesma. "Eu não sei mais o que eu quero", disse ela, com os olhos cheios de uma dor que eu não sabia que ela carregava. "Como aconteceu comigo? Como eu deixei isso acontecer?" Foi a primeira vez que Rose questionou seu comportamento de agradar a todos. Foi o momento em que ela começou a perceber que o sim constante, a necessidade de agradar, estava roubando dela o que mais importava, sua própria identidade. Decidida a mudar, Rose começou a se dedicar a algo que nunca fez antes. Ela começou a perguntar a si mesma: o que eu realmente quero? Ao longo dos meses seguintes, eu vi Rose se transformar diante dos meus olhos. Ela começou a dizer não para coisas que antes considerava obrigatória. No começo foi difícil. Os olhares surpresos de colegas, o incômodo de amigos que não entendiam, o sentimento de culpa que sempre acompanhava ou não. Mas aos poucos ela foi entendendo que dizer não era um ato de egoísmo, mas de cuidado consigo mesma. Rose voltou a descobrir suas paixões. Ela começou a pintar, uma atividade que deixara de lado quando a sua vida estava completamente voltada para os outros. Ela voltou a ler os livros que sempre quis, mas que nunca encontrava tempo. Aos poucos, Rose se reconectou com uma parte dela mesma que havia sido enterrada. E aquele peso invisível começou a desaparecer. Ela começou a se respeitar. Ao longo dessa jornada, Rose percebeu algo surpreendente.
Ao cuidar de si mesma, ela não só melhorou a sua vida pessoal, mas também seu desempenho profissional. Quando finalmente estabeleceu limites claros, sua produtividade aumentou, suas relações se tornaram mais sinceras e ela começou a atrair mais respeito e admiração, não por ser a pessoa que sempre dizia sim, mas por ser autêntica e firme nas suas escolhas. Hoje, Rose é uma mulher que inspira todos ao seu redor. Ela ainda é gentil, generosa, mas agora suas ações vêm de um lugar de plenitude, não de obrigação. Ela aprendeu que o verdadeiro poder não está em agradar a todos, mas em agradar a si mesma, em ser fiel à sua essência, em respeitar seus limites e reconhecer que, ao fazer isso, ela se torna uma versão mais forte e autêntica de si mesma. Essa foi a jornada de Rose, uma jornada que, em muitos aspectos, poderia ser a sua. Às vezes a gente se perde tentando ser tudo para os outros, mas no fundo, a única pessoa com quem precisamos ser verdadeiros somos nós mesmos. Dizer não aos outros pode ser o primeiro passo para dizer sim à vida que você e Deus realmente querem. Eu sou grata por ter conhecido Rose e por ter visto essa transformação. Às vezes só precisamos de alguém que acredite em nós e nos ajude a enxergar o que realmente importa, nossa própria felicidade, nossa própria autenticidade. E ao fazer isso, Rose não só transformou a sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Ao longo deste capítulo, exploramos o peso de sempre dizer sim e os efeitos dessa necessidade de agradar em nossas vidas pessoais e profissionais. A história de Rose nos mostra que, por mais que a intenção de agradar os outros seja nobre, ela pode se tornar uma armadilha silenciosa. Rose, como tantas mulheres, começou a carregar o peso de expectativas externas, esquecendo de ouvir sua própria voz, seus próprios desejos. Mas o que Rose nos ensina é algo poderoso. A verdadeira liberdade não está em agradar a todos, mas em aprender a dizer não quando necessário. Ela descobriu que, ao estabelecer limites e começar a priorizar sua própria felicidade e bem-estar, ela se reconectou com a mulher que sempre foi, mas que havia se perdido no caminho. E ao fazer isso, ela não só se libertou, mas também se tornou uma versão mais forte e autêntica de si mesma. A lição que fica é clara: você não precisa ser tudo para todos. Não precisa carregar o peso das expectativas dos outros em seus ombros. A verdadeira força vem de ser fiel a si mesma e a Deus, de fazer escolhas que refletem seus valores e desejos. Quando você aprende a dizer não, está, na verdade, dizendo sim para uma vida mais plena, mais autêntica e mais livre. Rose deu o primeiro passo em sua jornada ao perceber que a felicidade não estava no sim constante, mas no sim a si mesma, ligado aos princípios de Deus. E esse é o encontro que eu deixo a você agora. Permita-se dizer não sem culpa. E ao fazer isso, descubra a liberdade de ser verdadeiramente quem você é. A Bíblia nos instrui através da palavra de Deus a amar as pessoas e estar dispostos a servi-las para o bem do reino do Senhor. Este mandamento, embora claro em sua essência, tem sido muitas vezes mal interpretado, gerando confusão e, por vezes, sobrecarga emocional e espiritual. Ao longo dos anos, muitos cristãos se viram impulsionados a dizer um sim a todos os pedidos, especialmente de líderes e pastores, na tentativa de cumprir essa ordem divina. Contudo, o que muitas vezes ocorre é que essa boa intenção acaba se transformando num fardo pesado, muitas vezes imposto por aqueles que, sem perceber, abusam do mandamento do amor. A questão surge: como lidar com isso à luz da fé? O que fazer quando o sim constante começa a ser uma obrigação, em vez de uma escolha inspirada pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, é importante lembrar que Jesus, na sua palavra, nos diz algo fundamental. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras de Cristo revelam uma verdade profunda. Quando seguimos o caminho de Jesus, servindo aos outros com o coração puro e guiados pelo Espírito Santo, o nosso fardo será leve. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas sim que, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, Ele nos capacita e nos fortalece, tornando o nosso serviço algo pleno, sem sobrecarregar nossa alma. Então, a chave está em discernir quando é realmente o momento de dizer sim e quando é necessário dizer não. Não podemos nos deixar enganar, nem permitir que outros nos sobrecarreguem com obrigações que não foram dadas por Deus. Quando alguém nos impõe um fardo que não corresponde ao nosso chamado ou nos faz sentir que devemos fazer algo contra nossa vontade, precisamos lembrar que Deus nos dá liberdade e discernimento. A verdadeira disposição para servir vem do coração e não da pressão ou do medo de desapontar alguém. Em outras palavras, devemos ser obedientes ao chamado de servir, mas com sabedoria. Jesus nos ensina a amar ao próximo, mas Ele também nos chama a descansar em seu amor, sabendo que nossa verdadeira força vem dele. Assim, ao ajudarmos aos outros, não devemos fazer isso de maneira que sobrecarregue nossa alma ou nos afaste do propósito divino. Dizer não quando necessário não é um ato de egoísmo, mas um reconhecimento de que, ao cuidar de nossa própria saúde emocional e espiritual, estamos mais aptos a servir com alegria e amor genuíno. Portanto, busque sempre estar disposta a ajudar, a servir, mas nunca deixe que ninguém abuse de sua bondade. Saiba dizer não quando necessário para que o seu sim seja um sim de coração, inspirado pelo Espírito Santo, sem peso ou ressentimento. Diga sim no momento certo, quando você sentir que há uma oportunidade de se doar de forma verdadeira, sem que isso prejudique sua paz interior. A verdadeira transformação acontece quando entendemos que o amor e o serviço a Deus e aos outros devem fluir do nosso coração em liberdade e não sob imposição. Lembre-se, o fardo de Cristo é leve, e a verdadeira vontade de Deus para a sua vida é que você viva em equilíbrio, amando, servindo e, acima de tudo, cuidando de si mesma para que possa ser um instrumento genuíno de sua graça para os outros. Se esse primeiro capítulo já tocou seu coração, imagine como vai ser mergulhar em todo o livro. O prazer de dizer não é um abraço na sua alma. Um guia para você colocar limites sem culpa e viver com mais leveza, paz e propósito. E olha, não precisa esperar. Você pode continuar ouvindo todos os capítulos em áudio, baixar a versão em PDF ou até segurar o livro físico em suas mãos. É só entrar no meu site agora mesmo, escolher a forma que mais combina com você e deixar essa mensagem transformar a sua vida. O link está logo aqui na descrição. Te espero lá!